Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Saímos de Primeira Cruz, Maranhão, para São Paulo após a morte do meu irmão. Os policiais o confundiram com um bandido e agiram sem piedade. O Josimar estava saindo do trabalho quando foi abordado por 4 policiais. E até hoje não compreendemos o que aconteceu de verdade. E de acordo com a investigação, o meu irmão tentou correr depois que foi parado pela viatura. Mas essa versão não fazia e nem faz sentido, porque o meu irmão era um trabalhador, um rapaz tranquilo que inclusive tinha o sonho de se tornar policial. E a nossa família foi ao chão. O meu pai ficou completamente desesperado e as minhas irmãs começaram a gritar pelo quintal. E eu precisei ser muito forte, pois todos em casa estavam completamente transtornados com aquela notícia. Tentei acalmar o meu pai, mas ele estava tão desnorteado que me segurou pela gola da camiseta e falou: "O que vai ser de mim? O que vai ser de nós? Como é possível, Mael, o seu irmão sair para trabalhar de manhã e no final da tarde ser morto, sem jamais retornar para casa? Eu não vou suportar essa dor." E ver o meu pai naquele estado era angustiante, chega doía a garganta. Mas naquele dia eu não tive tempo para chorar e nem para processar direito a situação. No entanto, os dias que se seguiram, eu entrei em um estado em que eu só sabia chorar, lembrar do meu irmão, das nossas conversas, brincadeiras, e olhar para a cama dele então. E várias vezes eu acordei com o meu pai sentado na cama do meu irmão chorando, pedindo forças para Deus porque ele mesmo não tinha vontade de mais nada. E num certo dia, o meu pai nos reuniu e disse que iria até São Paulo visitar um conhecido e quem sabe, se tudo desse certo, logo nos mudaríamos. Papai então pegou a sua pequena mala e partiu para São Paulo. E ficamos quase uma semana sem notícias dele. E o desespero começou a tomar conta de nós. Ficar sem o nosso pai era muito ruim. E pior, era que não tínhamos o número de telefone e nem sabíamos quem era esse conhecido. E todos os dias íamos à venda do seu Antônio, esperando ansiosamente por alguma ligação. No entanto, nenhum telefonema chegava e na nossa cabeça só passavam pensamentos ruins. E no dia em que o nosso pai retornou e abriu a porta da cozinha e nos viu chorando, ele imediatamente perguntou o que estava acontecendo. E a gente respondeu que estávamos preocupados, porque ele nos deixou sem notícias. E papai então colocou a mala no chão e disse: "Meus filhos, eu estava preparando um lugar para nós em São Paulo. E outra coisa, vocês precisam aprender a confiar mais." Papai pediu o nosso abraço e quando nós o abraçamos, ele afirmou que quem tinha amigo nessa vida tinha tudo e por isso nos mudaríamos ainda por aqueles dias.
E antes de nos levar para São Paulo, o nosso pai já tinha visto uma casinha e conseguido emprego na fábrica do conhecido e estava tudo certo. No dia em que partimos de Primeira Cruz, eu vi a tristeza estampada no rosto do meu pai. Ele olhou para aquela casa que por tanto tempo nos serviu como lar, agradeceu a Deus pelo tempo que passou ali e aproveitou para agradecer à mamãe por ter feito parte da nossa vida. Agradeceu também ao Josemar por ter sido um filho maravilhoso e em seguida olhou para nós e disse: vida nova, meus filhos, e que Deus esteja na frente de tudo. A casa onde morávamos pertencia à nossa tia. Por isso, antes de seguirmos para a rodoviária, papai fez questão de deixar a chave na casa dela. E ele deu um abraço em sua irmã e prometeu que ainda iriam se encontrar. Os dois choraram e a gente também chorou. E nós conseguimos compreender o significado do que eles queriam dizer. Eu estava com 16 anos, a minha irmã Josilene 13 e a Miquelina 11. E quando chegamos em São Paulo, nos instalamos no bairro da Vila Sônia e rapidamente fizemos novas amizades. O meu pai começou a trabalhar com o Sr. Mazola e em seguida conseguiu uma vaga para mim. Nós dois trabalhávamos enquanto as minhas irmãs ficavam em casa. Papai queria que a Josilene e a Miqueline focassem nos estudos, mas as duas só tinham olhos para os rapazes, para os namorados. E eu tentava conversar com elas, explicar que elas eram muito novas, mas nenhuma me dava ouvidos. E papai estava desconfiado que a Josilene não estava indo para a escola. E sem dizer nada, ele aguardou até que ela saísse de casa. E após meia hora, ele se levantou, colocou o boné e o relógio e pediu para eu dar uma olhadinha no arroz para que não queimasse, assegurando que voltaria em breve. E eu estava lendo o livro, fiquei, mas com o pensamento no arroz. Não demorou muito para minha irmã entrar dentro de casa com a cara mais assustada do mundo. E olhando para Miqueline, ela disse que o papai havia descoberto tudo. E eu quis saber do que se tratava, mas nenhuma das duas me disse absolutamente nada. Papai entrou, fechou a porta e pediu para nós três sentarmos, que ele gostaria de ter um dedo de prosa com a gente. A minha irmã já se sentou chorando e papai pediu para ela parar, porque ele não estava ali para punir ninguém, apenas para alertar os perigos da vida. E para não magoar ninguém, ele escolheu cada palavra com cuidado, tentando ser o mais sensato possível, e compartilhou conosco que a vida ia muito além de amassos momentâneos, e que sabia como jovens eram cheios de energia, vigor, porque ele também já tinha sido um. Contudo, ressaltou que a gente não precisava ir a todo vapor, sem freios, porque tudo na vida tinha suas consequências. Papai virou para a Josilene, afirmando o quão inteligente ela era e merecedora de muitas experiências enriquecedoras, e garantiu que, independente de onde a vida a levasse, ela poderia
escalar o mundo, pois ele estaria sempre lá para oferecer o seu apoio incondicional. E pediu para ela ter respeito por si mesma e foco nos estudos para um futuro brilhante. E isso incluía tanto eu quanto a Micheline. E a minha irmã, reconhecendo as suas atitudes erradas, pediu desculpas ao nosso pai e afirmou que não desperdiçaria mais tempo em relacionamentos passageiros e que tudo o que ela mais queria era dar muito orgulho a ele, pois tinha consciência do quanto ele já havia sofrido. A nossa família tinha um jeito especial de se entender e tudo me emocionava. Na verdade, eu sou um homem sensível. Se precisar chorar, eu choro. Se precisar pedir desculpas, eu peço. Isso tudo eu aprendi com o meu pai, o meu herói. Depois que Josilene terminou de falar, papai finalizou dizendo que não estava ali para proibir nenhum de nós de vivenciar as nossas emoções, mas queria que soubéssemos que havia tempo para todas as coisas e que a gente precisava ser inteligente para discernir qual caminho seguir. E um dia ele precisou ser inteligente para não jogar tudo para o alto. E foi pensando em nós que ele decidiu ser forte, ter forças para continuar, porque perder um filho é como perder a própria vida. E ele não queria perder mais nenhum. E nessa hora a Josilene se levantou, abraçou o nosso pai e garantiu que valorizaria cada oportunidade que ele estava proporcionando a ela. Meu pai não precisou recorrer a medidas drásticas como bater ou xingar. Uma simples conversa foi suficiente para realinhar a minha irmã. Josilene deixou as amizades, os namoros e focou nos estudos e se tornou comissária de bordo. A Micheline tinha uma profunda admiração pela Josi e assim, quando viu a mudança de comportamento de nossa irmã, quis fazer igual. E as duas, sempre muito amigas, incentivavam uma a outra. E a Micheline concluiu a sua formação em pedagogia. Sabe, tenho um imenso respeito pelas minhas irmãs e pela trajetória que cada uma escolheu seguir. Eu trabalhei alguns anos na fábrica do seu Mazola e depois eu entrei em uma indústria química e ralei muito, mas muito, e consegui um bom cargo. Após muitos anos, surpreendendo a todos, o meu pai iniciou um relacionamento com uma conhecida, a Dona Teresa, e a sintonia entre eles foi tão positiva que decidiram oficializar a união apenas no civil. No começo ele tinha medo do que íamos pensar, mas durante uma conversa franca reafirmamos que ele havia sido um ótimo pai e que tinha todo o direito de recomeçar novamente. E o relembramos que não havia nada de errado em encontrar a felicidade ao lado de alguém que o fazia sorrir. Papai estava sorrindo novamente. Ele viajou várias vezes para a Primeira Cruz para visitar a irmã e mesmo ao retornar triste, pelo motivos que sabíamos qual era, no entanto, ele nunca deixou de dar um beijo na tia Dejanira. E um dia o amor também sorriu para mim e conheci a Lohane, sobrinha do seu Mazola.
E a gente saiu algumas vezes, namoramos, terminamos e voltamos a nos encontrar novamente. E por isso decidimos que o que sentíamos um pelo outro precisava ser levado a sério. E por isso eu a pedi em casamento e ela aceitou. E após 1 ano e meio de casados, recebemos a notícia da chegada do nosso primeiro filho. Contudo, a alegria inicial se transformou em tristeza quando perdemos o nosso bebê durante o parto. Essa perda nos abalou profundamente, gerando um medo terrível em ter outro filho. E apesar das precauções, o Gael não quis saber e veio ao mundo para nos encher de alegria. E essa nova luz trouxe não apenas felicidade para nós, mas também ao meu pai, que insiste em dizer que o Gael é a cara do meu irmão Josimar. E ver o meu pai feliz com essa semelhança traz uma felicidade extra para todos nós.